Glória a Deus. As mulheres fazem falta, homens, sim ou não? Ixi. Faz falta, não faz? Faz falta, né? Faz falta sim, querido. Por mais que nós homens, né? Essa é o que, né, como o Zezé pregou, aquela palavra do Zezé dava para um seminário de casais, né? Sistema, né? O sistema tenta destruir a família, o sistema tenta destruir o casamento, o sistema tenta destruir relacionamentos, mas a igreja, ela vem, querido, e ela traz ali algo contra o sistema, que fortalece a família, que fortalece a casa, que fortalece o relacionamento do matrimônio, porque a igreja é algo onde o Senhor, né, preparou para que nós pudéssemos estar juntos. Então, olhe aí para a sua esposa que foi no retiro e diga para ela assim: você fez falta, viu, amada? Fale para ela, fala aí. Nossa, homens, que isso? Tem homens que não... Fez falta, né, querido? Fez falta. Glória a Deus, amém? Mas, queridos, diante do que nós preparamos para o que o Senhor, Ele é bom, todo o tempo o Senhor, Ele é bom, e Ele é algo, querido, que Ele traz para nossas vidas sobre a edificação. Então, quando o pastor falou para mim, né, Doni, você traz uma palavra nesse dia tal, eu comecei a orar e comecei a pedir: Senhor, tantas coisas nós temos vivido este ano, tantas, né, dardos inflamados que vêm contra a tua igreja, que vêm contra a família, que vêm contra relacionamentos, né, maridos e mulheres muitas vezes hoje se separam de uma maneira amigável, né, que aí parece ser tão natural, e isso não é natural, querido, isso não é normal. Nós como igreja, nós não podemos aceitar esse dardo inflamado do inimigo que está entrando contra, né, nas famílias. O marido separou, mas são amigos, vai ter um bom relacionamento. Não, nós temos que orar e clamar a Deus para que nós possamos ter a nossa casa edificada na rocha. A igreja, como as mulheres disseram aqui, a igreja é o lugar aonde nós edificamos a nossa família na rocha. E sabe, pegando um gancho do retiro das mulheres, muitas pessoas questionam, né? Algumas coisas perguntam: por que tantos eventos? Por que tantas coisas? Querido, tudo isso que a igreja faz é para que você possa ter uma família edificada na rocha. Nós mandamos as mulheres para o retiro, investimos, glória a Deus, elas foram lá, se encheram de Deus, vieram mulheres talvez mais sábias, talvez você, mulher que foi para lá, e de repente num assunto que você tinha dificuldade para lidar com seu marido, a partir de agora você vai ter uma outra visão daquilo, porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Nós vamos enviar as crianças para o retiro. Por que nós vamos enviar as crianças para o retiro? Não é simplesmente para as crianças brincarem, para as crianças se divertirem. Não, é para que elas já sejam edificadas na palavra de Deus. Para que elas cresçam edificadas. Os juniores vão para o retiro, vai voltar. Muita festa, glória a Deus. Mas qual é o princípio daquilo? Já é uma edificação para que eles possam se preparar para a juventude. Os jovens vão para o retiro e vão lá e vão receber e vão voltar transformados, aleluiados, mas já é uma preparação, uma edificação para quando eles forem homens. O amadurecimento. Casais estão se formando aqui dentro da igreja. Famílias futuras vão nascer aqui desses relacionamentos. Amém? Eu creio nisso. Todos vocês, casais, aleluia, jovenzinhos. Amém, Luana? Jovenzinhos. Um dia nós vamos estar velhinhos. E vocês vão estar aqui pregando a palavra. Talvez eu com o pastor, né, pastor? Talvez nós tenha meio mais velhinho, né? Pode até estar pregando ainda, mas nós vai estar velho. E nós vai comentar: nossa, você viu? Olha, aquele menininho dava tanto trabalho lá na igreja, agora ele é um pastor da igreja, aleluia. Por quê, querido? Cada ferramenta, cada arma que nós temos para lutar contra o sistema, ela é edificada dentro da igreja. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, onde nós vamos falar sobre a edificação. E o tema dessa mensagem é: não deixe a sua casa cair. Amém, querido? Não deixe a sua casa cair, né? A expressão popular, né, um dia a casa cai, a gente sempre usa isso, né? Quando uma pessoa está fazendo alguma coisa, a gente fala: ixi, um dia a casa cai. Se refere o quê? A situações de algo que começou errado.
Algo que começa errado, querido, quando, por exemplo, nós contar uma mentira para esconder outra mentira, é pior do que você contar a verdade. Porque quando você assume o seu erro, quando você fala, não, eu errei mesmo, eu errei, olha, fui eu que errei, fui eu que fiz assim, eu assumo o meu erro. Você está assumindo o seu erro, você está se edificando na verdade. Então, quando eu conto a verdade, quando eu assumo a verdade, mesmo que a verdade seja um erro, eu estou assumindo algo que vai trazer luz para aquela situação. Agora, quando eu minto, quando eu escondo algo, eu estou tendo que inventar uma mentira para encobrir outra mentira. E uma mentira, ela vai fazendo o quê? Vai puxando outra mentira. E uma mentira puxa outra, e uma mentira puxa outra. Só que vai chegar um certo momento que não vai ter como fugir da verdade. Mas aí nós já inventamos tantas mentiras para encobrir uma mentira, que aí já virou uma situação que não é uma edificação na rocha. É uma edificação na areia. Então não se deixe enganar. Mulheres, nós homens, nós estamos buscando a edificação todos os dias no nosso lar. Todos os dias nós saímos para trabalhar, buscar um recurso para edificar um lar físico. Nós buscamos um lar onde nós podemos dar um bom conforto para a nossa família, onde não falte o pão de cada dia, onde não falta vestimentas, né? Para a preparação do retiro aqui. Quantas mulheres compraram alguma coisinha para voltar ou usar no retiro? Levanta a mão, que é umas mulheres que foram. Aí. Até que foi pouco, hein? Olha, surpreendeu, hein? Mas tudo isso é possível porque nós temos uma edificação financeira, nós temos algo para poder usufruir. Agora, querido, veja, quando certamente nós falamos sobre edificar, né, sobre quando Jesus falou desses dois homens, que está lá em Mateus 7, 24 ao 27, diz assim, ó, vou ler por ali. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Diga, homem prudente, mulher prudente, filho prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo a sua grande ruína. Queridos, aqui nós vemos algo sobre a nossa casa. Por exemplo, eu faço uma pergunta: como está a sua casa? A sua casa está edificada na rocha ou a sua casa está caindo? Você, como homem, está edificando um lar para que ele possa, querido, bater de frente com o sistema e não cair? Ou será que nós estamos edificando um lar que aparentemente é um lar muito bonito, muito agradável, mas se vier uma situação, se vier algo do sistema contra a nossa casa, é uma casa que vai cair. Então todas as ferramentas que nós temos para batalhas espirituais, nós temos buscado aonde? Dentro da igreja. Quando um atleta ele quer se preparar para um bom combate, ele vai aonde? Ele vai na academia, ele luta, ele se prepara, ele está se edificando. Então nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, como filhos, não tem como edificar uma casa se não for estar dentro da igreja. Algo que me preocupou muito, né? Eu fiquei assim orando para que Deus trouxesse paz ao coração do Zezé aquele dia. Porque ele testemunhou algo, querido, que não é o papel da igreja. Uma irmã ligou, quem estava aqui lembra disso? Falou, olha, nós estamos com uma família para visita. Ninguém se disponibilizou para ir orar naquele dia. E ele falou algo que mexeu comigo. Ele falou, aonde está a igreja compromissada com isso? É bom, nós recebemos, mas por que, querido, que nós recebemos? Para edificar a nossa casa na rocha, para ajudar outros, querido, a edificar a casa na rocha. Então, para que eu possa fazer isso, vamos refletir um pouco.
Quando Jesus está falando sobre isso, a primeira, que ele fala sobre sustentação da família é a fé. Você e eu precisamos ter fé. Então, a primeira coisa que ele fala, Jesus está falando da descrição, ele começa a falar de 2 homens. E aí ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras. Quando Jesus fala isso, querido, eu lembro daquele versículo que está em Romanos 10, 17, que diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Então ouça o que o Espírito está dizendo para você nessa noite. Ouça o que o Espírito está ministrando na sua vida, como casal, como pai, como mãe, como filhos. Nós precisamos ouvir e gerar fé no nosso coração. O sistema ele vem forte, o sistema ele pode vir para destruir, mas a igreja também é forte, porque a palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E nós somos a igreja. A minha casa é uma extensão da igreja, a sua casa é uma extensão da igreja. Então a sua casa é forte. A sua casa tem que ser uma casa de fé, alicerçada sobre fé. Muitas vezes vem, querido, sobre nós ali os dardos do inimigo. Vem muitas setas contra a nossa vida, enfermidade, desânimo, falta de domínio próprio. Nós estamos falando sobre dons do Espírito nesses dias. Mas muitas vezes falta para nós o entendimento desses dons do Espírito na nossa casa, na nossa família. Ter compreensão, querido, daquilo que Deus já está fazendo por nós nos últimos dias. Nós estávamos fazendo a conta, da última aula que foi dada aqui, junto com a Fernanda. Querido, está mais próximo o fim do que nós imaginamos. Qual tem sido a sua posição como homem, como mulher de Deus, como filho, como aquele que verdadeiramente está colocando a casa, sabe? Aquele que ouve a minha palavra, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Sabe, querido, sem fé, a família, ela é enfraquecida. Se nós não buscarmos, querido, alimentar os nossos filhos, e mostrar para eles a palavra que é viva e eficaz, e gerar nos nossos filhos, querido, a fé, eles não vão conseguir vencer o sistema lá fora, porque o sistema do mundo é forte, o sistema do maligno é forte, mas ele não prevalece contra um filho, ele não prevalece contra um casamento firmado na rocha. Mas eu preciso ter base para isso, querido. Em Hebreus 11:1, ele diz que a fé é o firme fundamento. Então veio a luta, veio a dificuldade, vamos ter fé. Mulheres, se o seu marido, talvez é um marido ainda que não consegue exercer fé, você voltou cheia desse retiro, ajude ele. Maridos, talvez a sua mulher, ela não é aquela mulher que está conseguindo gerar fé, ajude ela. Porque, querida, a palavra diz que se o governo do mundo, o sistema maligno vier contra um, ele o derruba. Mas se tiverem 2, se um cair, o outro levanta. Se um desanimar, o outro anima. Mas se estiverem em 3, ninguém pode contra o dorbão de 3 dobras. Então convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para ali, querido, estar presente com você. Não é uma questão de religião, a religião, todas as religiões são boas, sim ou não? Se você conversa com uma pessoa religiosa, que frequenta outras religiões, a religião ela é boa, mas Jesus, Ele é o firme fundamento, querido. Ele é a pedra que foi colocada, a pedra que estabelece todo o governo. Então eu preciso, querido, estabelecer isso na minha casa. Muitos lares hoje, querido, estão esmorecendo, se esmorecem porque não cultivam a fé. É muito mais fácil eu brigar, eu gerar uma contenda diante de uma situação, do que eu exercer fé. Quantos de nós, queridos, já não batalhamos para chegar até onde nós chegamos? Combatemos um bom combate, fomos ali diante de Deus, diante de algumas situações, geramos fé no nosso coração, e hoje nós vemos tantos desistindo daquilo que Deus sonhou, que é a família. Então diga assim: eu preciso
buscar o alicerce da fé. Amém? Precisamos buscar. Sabe, querido, quando nós olhamos para o versículo 24 desta palavra, ali ele diz assim: homem prudente e homem insensato. Então, querido, o que nós podemos buscar para o nosso casamento, além de fé? Sabedoria. Diga, sabedoria. E como que eu adquiro sabedoria? É praticando? É lendo? Não, querido, é buscando fé. A fé, ela vai gerar algo no meu coração. E eu busco o que? Sabedoria diante de Deus. Uma pessoa, ela pode ser muito inteligente, ela pode estudar, ela pode ter muitos conhecimentos naturais, mas às vezes ela não é sábia diante de uma situação. Então a sabedoria, querido, é algo que tem que vir sobre a nossa casa. A sabedoria foi o que? O diferencial entre eles. Porque, querido, a sabedoria diz no Salmo 111, versículo 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, querido, a fé vai gerar no meu coração o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, ele diz que é o princípio da sabedoria, e revelam prudência a todos os que praticam ela. É fácil, querido, muitas vezes nós falarmos não para alguma situação dentro da nossa casa. Às vezes receber um não do nosso cônjuge é fácil. Às vezes você falar um não para o seu filho é fácil. Dependendo da situação, nós não queremos falar não. É muito mais fácil nós falarmos assim, ó, eu vou concordar porque eu não gero nenhuma contenda. Mas eu não estou sendo um homem sábio. Eu não estou buscando gerar fé diante da situação. Eu não estou, querido, muitas vezes buscando isso. Então, querido, um desses alicerces que nós temos que buscar diante de Deus é ser como esse homem fala aqui, o homem prudente, não um homem insensato. Ser uma esposa prudente, não uma esposa insensata. Ser um filho prudente, não um filho insensato. Essa palavra é para todos que estão dentro de uma casa. Porque se a casa cair, cai para todo mundo. Ou não é verdade? Se você tem um filho hoje, e de repente aquele seu filho se envolve com algo ruim, você chega na sua casa e tem uma má notícia. Seu filho foi preso, seu filho foi morto. Olha, o seu marido estava no bar. Cai a casa de todo mundo, sim ou não, querido? Cai. Então, querido, quando nós fazemos alguns eventos, quando nós queremos trabalhar na igreja, queremos mostrar para a igreja o envolvimento em células, o envolvimento nos ministérios, o envolvimento, querido, de tudo que nós fazemos como corpo de Cristo, é para gerar fé, é para gerar, querido, ali, querido, diante de Deus, aquele alicerce firmado em Cristo Jesus, para que nós não possamos, querido, cair diante das ciladas do inimigo aí fora. A sua casa, ela é importante para o reino de Deus. O seu casamento, ele é importante para o reino de Deus. O seu matrimônio, o seu filho é importante para o reino de Deus. Todos nós, querido, do menor ao maior, a palavra diz que não existe aquele que é maior ou menor, mas todos nós temos a importância diante do reino de Deus. E você e sua casa, querido, nós podemos servir ao Senhor com fé, com sabedoria, buscando, querido, diante de Deus, obediência. Quantas vezes nós vemos homens, às vezes eu converso com alguns homens, e eu fiz esse dia estava preparando algo que eu queria trazer talvez para uma futura um futuro evento, do Ministério da Família, e eu fiz uma pesquisa no meu trabalho, querido, com pessoas que trabalham comigo. Eu tenho 30 pessoas que trabalham diretamente comigo. E aí eu perguntei para alguns deles, falei assim, para os casados, você leva a sua mulher para sair? Sabe o que eles responderam, pastora? Não. Eu falei, mas por que você não leva? Ele falou, sabe por quê? Porque toda vez que eu chamo ela para sair, quando eu me ponho, por exemplo, hoje nós vai sair à noite, tá, amor? Nós vai jantar, ela não concorda. Quando parte de mim, ela não concorda. Ela entra numa discordância, porque não partiu dela. E aí eu fico desanimado e não chamo mais para sair. Agora, quando é ela que toma a decisão, se eu não vou, aí ela fica brava também porque eu não quero ir. Vocês entenderam, querido? Eu falei, misericórdia. Falei assim, então quer dizer que quando você chama a sua esposa, vamos supor, terminou o culto,
Aí o pastor ficou longe da pastora, aí eu fiquei longe da Massá esses 3 dias. Olha, vamos levar vocês num restaurante chique. Quando eu comer um pastel lá na pastelaria. Chique comer pastel. Aí, já é alguma coisa, né, pastor? Só vocês sabem como nós se virou esses 3 dias aí. Aleluia. Aí a mulher fala assim: nossa, vai gastar. Nossa, você pensou que amanhã tem que fazer isso? Não, querida. Ajude ele, seja sábia, edifique o seu relacionamento. Porque quando é você que fala assim: ah, hoje nós vamos jantar fora. Quantos maridos têm coragem de falar não aqui, querido? Só o Pedro. Só você, Pedro. Só você levantou a mão, Pedro. Você vai dormir hoje com o cachorro lá fora lá. Ó, só o Pedro. Você é corajoso mesmo, cabra macho. Cabra macho. Mas muitas vezes, querido, o que aqueles meninos trouxeram para mim? E me acendeu um alerta aquilo. Eu fiquei pensando, puxa, toda vez que um homem às vezes programa algo, sem falar com a mulher, às vezes a mulher ela emburra. Como diz o pastor Marcelo, faz tromba. Mas quando é ela que toma a decisão, se o homem fala não, também ela faz tromba. Então, para não arrumar confusão, o que o homem faz? O homem cede, né? Aí o homem vai. Às vezes ele vai, querido, porque ele está buscando o quê? Calmaria. Ele não quer mais aquela mulher que briga dentro de casa, aquela mulher que fala, que xinga, e lá, né? A palavra do Senhor fala que nós homens, né? Às vezes é melhor morar sozinho, habitar sozinho, do que habitar com uma mulher rixosa. Olha que terrível isso. Então, querido, sabe, buscar diante de Deus, né? Esse princípio de fé, de obediência, de sabedoria. Então, olha o que diz no versículo 24. A palavra diz assim, ó. Jesus disse a um homem que praticava sua palavra, né? Não que praticava para ele, não as pratica. Então Jesus está falando ali, querido, ó, tudo aquele, pois, que ouve esta minha palavra e as não, né, e as pratica, será comparado a um homem prudente. Agora passa para o outro, por favor. E aí ele disse: caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram, né, com ímpeto contra aquela casa, e não caiu. Agora o outro diz o quê? Aquele que não ouve, olha lá, aquele que não ouve a minha palavra. Então, sabe, queridos, nós podemos, diante da palavra, buscar isso, a obediência. Quando nós olhamos para isso, querido, não adianta uma família, querido, não adianta ela ser apenas uma família religiosa. E hoje nós vivemos muito isso dentro do meio, né, do nosso meio evangélico. Uma família religiosa. Uma família que ela vem para a igreja, ela cultua a Deus, ela vai embora, mas ela não tem um envolvimento, ela não consegue edificar a sua casa na rocha. E aí quando vem as chuvas, quando vem as dificuldades, quantos casamentos que nós conhecemos no meio cristão, que, queridos, né, não deram certo, desistiram no meio do caminho. É fácil estar casado? É bom, é bom. Conquista coisa junto? Conquista. Tem os desafios? Tem. Mas os desafios é para uma edificação. É para que eu e você buscamos o que é essa obediência diante de Deus. No livro de Marcos, capítulo 12, e no versículo 31, projeta para mim, por favor. Marcos 12, 31. A palavra diz: o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quanto ódio, muitas vezes nós vemos, querido, dentro das famílias. Essa semana, não sei se vocês acompanham, eu vi pouca reportagem, alguma coisa que chegou, que eu vi na rede social. Uma família de 4 pessoas, pai, a mãe, um filho e uma criança, um outro menino. E o menino menor sumiu. Só que tinha câmeras que filmavam. E ninguém viu essa criança sair de dentro de casa. O irmão mais velho matou o irmão mais novo e escondeu debaixo da cama. Por quê, querido? Por que esse pai? Como que você imagina? Como que esse pai deve estar nesse momento questionando isso no coração dele? Aonde eu errei? O que eu falhei? Por que aconteceu isso na minha casa? Imaginou, querido, o pai procurando, chama a polícia. E aí descobre que o filho mais novo está morto debaixo da cama. E ele foi morto pelo mais velho. Querido, é o cumprimento da palavra.
quando os filhos se levantarem contra os seus pais, né, o amor de muitos se esfriariam. Nós estamos vendo isso hoje, querido. Então, o que eu tenho que buscar para a minha família? O que eu tenho que buscar para o meu lar? É edificando a minha casa, é mandando meu filho para o retiro, é mandando a minha esposa para o retiro, é mandando, querido, e é edificando o meu lar, praticando na igreja, vindo na igreja, indo na célula, buscando o culto de oração. Aonde eu busco tudo isso? Aonde eu me alimento de tudo isso? Porque o mundo, querido, ele está te alimentando todo momento com a rede social, tantos vídeos, tantas coisas que vêm para destruir a sua casa, para destruir a sua família. E o que você tem feito para proteger, para edificar a sua casa na rocha? Sabe, queridos, é algo que nós estamos combatendo no mundo todo dia. Por exemplo, hoje teve um evento dos juniores. E eu admiro a fé desses juniores, querido. Mesmo com chuva, carro atolando no caminho do sítio, teve um pai que ficou atolado lá, com a máquina está passando. Tinha lá os juniores hoje lá fazendo o dia da igreja no sítio, levaram alguns visitantes. O que nós estamos gerando nesses juniores para o futuro? Que vale a pena. Ah, está chovendo. Não, mas vale a pena. Não, vamos levar, vamos dar um jeito, né? Empurra o carro no meio do barro e vamos. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel, querido, que os nossos líderes têm nos ensinado. Independente de faça sol, faça chuva. Né? Até brinquei hoje lá, né, na hora que a gente foi. Eu falei assim, vocês já viram o pastor Marcelo falando quando ele morava no Vale Verde, né, lá em Cabreúva? Colocava sacolinha no pé. Aí as crianças, eu vi, então, vai pegando sacolinha que nós vai ter que empurrar o carro aqui no meio desse barro aqui. As meninas ficaram todas assustadas, assim, né? Porque muito barro. Mas elas estavam lá. Chegaram lá 1h da tarde, fui buscar 5h da tarde lá, correndo no meio do campo, e os cabritos do Douglas solto lá, e eu falei, meu Deus do céu, falei, vai dar uma loucura esses negócios, criança, cabrito, boi, tudo no meio da lama, vai ficar uma maravilha isso aqui, né? Mas o que nós estamos gerando neles? Que vale a pena. Vale a pena, querido, você acreditar no seu marido, vale a pena você acreditar na sua esposa, vale a pena, querido, vocês perseverar junto. Perseverança, querido, 2 casas, no texto eles passaram, né? Fala sobre 2 casas, e ali, querido, vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada. Qual da casa que permanece? A que está alicerçada na rocha. Como está, querido, a tua casa nessa noite? Como está o teu alicerce nessa noite? Nós temos feito, querido, de tudo para poder edificar a sua casa, sabe, toda família, sem exceção, passa por temporais. Quem que nunca casou aqui, que nunca teve uma discussão? Quem que nunca casou aqui, querido, que talvez um dia os filhos já vão crescendo, e muitas vezes o filho, às vezes acaba dando uma resposta ruim para o pai e para a mãe. Todos nós já passamos por momentos temporais na nossa família, querido, lutas, mas quando ela está alicerçada sobre Cristo Jesus, querido, a nossa casa se torna mais forte, mais unida, mais companheira, mais presente na casa do Senhor. Quando nós vemos, querido, uma família que vem para a igreja, coisa linda, quando você conversa com alguns irmãos, e você pergunta, olha irmão, né, nós conversamos com algum amado esses dias, estávamos na porta e perguntamos, como vocês estão, né, vindo na igreja? Olha que coisa linda, estamos vindo para trazer a nossa neta. A nossa neta foi evangelizada na escola, creio eu que foi na escola, e está vindo no Ministério Juniores, nós estamos vindo para trazer a nossa neta, uma geração ajudando a edificar outra geração. É geracional, que coisa linda, querido. Então, o que você tem feito, querido? O que vale a pena? O que você realmente vale a pena você conquistar? Não deixe a sua casa cair, segure a sua casa. Edifique a sua casa. Não importa, querido, o julgamento que o mundo vai falar para você. Abandona o teu filho. Seu filho é um drogado. O seu filho é um viciado. O seu marido. Seu marido não tem mais jeito. Não, querido. Creia. A palavra do Senhor fala sobre edificação o tempo todo. E se eu e você buscarmos isso, querido, nós vamos edificar a nossa casa. Por isso, querido, que nós temos que ter
dentro do nosso coração o quê? O amor. O amor, ele supera todas as coisas. Abre para mim nos livros de 1 Coríntios, por favor, capítulo 13 e versículo 7, que fala sobre o amor. O amor, ele tudo pode, o amor, ele supera, olha, o amor, ele diz assim, ó, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Suportar, querido. Como é difícil suportar hoje em dia. As pessoas estão num nível que qualquer coisa querem explodir, querem ter a razão. Eu tenho a razão, você não tem, eu sou certo, você não é. Mas olha o que diz a palavra: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então vale a pena você suportar pela sua casa. Vale a pena você suportar pela sua família. Edificar uma casa não é fácil. Edificar um lar não é fácil. Precisa de amor. Precisa de sabedoria. Precisa, querido, de nós estarmos juntos, um pegando na mão do outro, todo o tempo. Se um cair, o outro levanta. Se um tropeçar, o outro ajuda. Mas edificar uma casa dá trabalho. Sabe, mulheres, e quando nós olhamos para isso, às vezes nós vemos muitas coisas sobre isso. Nós vemos muitas mulheres, talvez, que reclamam, né? Falar, meu marido, ele não me ama, meu marido, ele não sei o quê, o meu marido. Cuida desse homem que está do seu lado também, querida. Porque ele é o leão que te defende quando precisa, né? Queria fechar com uma historinha que eu vi essa semana, sobre edificação de casamento, achei muito legal. Então um casal foi num zoológico. Se alguém viu isso aí, né, eu achei bem bacana. E conta assim, que o casal entrou no zoológico. Aí a mulher viu um casal de macaquinho. E o macaco lá, catando piolho e comendo o piolho da macaquinha. Aí a mulher falou assim: ai, que romântico, você não faz isso comigo, né? Não tem como catar piolho da mulherada, né? Tem mulher que tem piolho, né? Passa sarnapinha. É sarnapinha que passava antigamente? Não lembro, acho que era, né? Sei lá, não lembro o nome disso, acho que era isso aí. Lá em Minas, lá colocava folha de batata com veneno de batata na cabeça das crianças. Misericórdia. Aí a mulher saiu, falou: olha, você não é romântico comigo, até os animais são românticos, Vitor. Aí saiu, aí eles foram na jaula do leão. O leão estava de um lado, a leoa do outro. O homem catou uma pedra e jogou na leoa. Imediatamente, aquele leão se posicionou e rugiu em direção daquele homem. Aí a mulher olhou e falou: nossa, você viu como ele protegeu? Aí ele pegou ela, sem falar nada, levou lá onde estava o macaquinho, deu uma pedra na mão dela e falou: joga no macaco. Jogou, pum! Adivinha o que o macaco fez? Perna para quem tem. Fugiu. Aí ele olhou para ela e falou: tá vendo? Nem tudo que você vê é romantismo. Às vezes, o que você está precisando é de proteção. E eu posso talvez não estar do seu lado como você quer, como um homem romântico. Mas eu estou aqui para te proteger no mundo espiritual e no mundo físico. Uau! Valorizar um pouco nós também, né? Entendeu? Nós homens, queridas, nós defendemos vocês se for necessário aonde for. Então não se deixe iludir com o que a mídia muitas vezes mostra. A edificação de uma casa dá trabalho, mas quando ela está bem edificada, os frutos são bonitos, porque os filhos começam a florescer. Amém? Vamos colocar de pé, aleluia. Glória a Deus. Creio que é tempo, querido, de nós edificarmos a nossa casa.